Certo? Tá buscando, tá? A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Vou aqui orar pela irmã. Acredito que ela está trazendo aqui um maná, algo bem quentinho, que ela passou aí uns dias aí fazendo a leitura. Acredito que o Senhor tem falado com ela e vai falar com a igreja hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, está aqui a tua serva, meu Senhor, trazendo uma palavra, acredito, meu Pai, que será o Senhor falando aos lábios dela, meu Pai. Então que essa palavra ela venha com uma semente frutífera, meu Pai. Aqueles que estão aqui presentes hoje, meu Pai, poderão se deliciar desse maná, meu Senhor. Algo que o Senhor está preparando. Protege ela, protege a casa dela, meu Pai. Protege aqui todos os membros da igreja, os que estão presentes, os que não estão presentes, aqueles que infelizmente não poderam estar aqui, mas com certeza vão ver essa pregação, vão ver essa palavra que está para ser cumprida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma agora a tua serva, que tudo que ela vir falar, meu Pai, seja o Senhor falando através da boca dela. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Deixa eu ver. A paz, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez, né, na casa do Senhor. Glória a Deus por esse privilégio, né, para nós estarmos aqui. Nós dedicamos um tempo nosso, né, para estar aqui e creio que Deus ele se alegra disso, né, quando nós temos essa atitude, né, de vamos deixar os nossos afazeres para ir à casa do Senhor. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu tinha meditado, está em Êxodo 31, do versículo 1 ao 6. Ele fala sobre a escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e exaltar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Amém? O que eu entendo dessa palavra é que ele fala sobre capacitação, né? Eles eram artesãos talentosos, né? Só que assim, quando lemos esses versículos, vemos que Deus, ele chamou Bezalel de uma forma diferente. Ele chamou pelo nome, né? E ele citou o nome do pai e do avô e da tribo, né? Ele conhecia a descendência dele, né? E assim é nós. Deus, ele conhece cada um de nós e ele nos chama pelo nome, porque ele é quem nos capacita. Se vocês prestaram atenção, a Fala falou sobre capacitação, a Thaís também falou sobre capacitação, e hoje eu venho falar sobre a capacitação que o Senhor nos dá, né? Ele nos escolheu e ele nos capacita. Amém? E Bezalel, ele foi escolhido com uma grande missão. Ele foi escolhido para fazer os utensílios do tabernáculo. Só que assim, o que eu entendi, eles já eram artesãos, eles já sabiam o que fazer, né? O que o Senhor fez com ele? Ele capacitou ainda mais, né? Porque, como vemos aqui no capítulo 3 ao 5, e eu vou ler de novo, tá? E eu enchi do Espírito de Deus,
dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Ele já sabia o que fazer, né? Ele já sabia fazer as coisas. Só que o Senhor, ele capacitou para que ele fosse habilitado em tudo. Então, Deus, ele tinha um grande chamado. Imagine que honra para esse homem ter a capacitação vinda dos céus, né? Porque primeiro Deus, ele encheu ele do Espírito de Deus. E assim ele foi capacitando ele cada vez mais, né? E não é diferente nas nossas vidas, né? Todos nós temos dons e talentos, né? Todos nós somos bons em alguma coisa, né? Deus, ele já nos deu os dons e já nos deu os talentos. Nós precisamos saber como usar. E como que devemos aprender? Buscando em quem? Em Deus. Não adianta você querer ou tentar fazer algo que o Senhor não tem para a sua vida. Você pode até conseguir, mas lá na frente você vai retroceder. Porque tudo que vamos fazer, nós temos que primeiramente consultar ao Senhor. Não adianta, hoje eu quero ser advogada, eu vou estudar para ser advogada. Será que é isso que Deus quer para mim? Você pode ver, quem é que não conhece muita gente que tem muitos diplomas, sabe fazer de tudo, mas no fundo não faz nada. Por quê? Não flui. A gente acaba nos antecipando, né? Eu quero ser professora. Tá, mas você tem paciência para ensinar? Você tem o dom de ensinar? Muitos de nós temos vários dons, mas infelizmente quem restringe isso é a gente mesmo. Porque a gente não busca a direção do Senhor e quando a gente acaba tropeçando, quem a gente culpa? Deus. Mas o Senhor falou que ia dar certo, mas muitas vezes a gente acaba nos antecipando, né? Porque primeiro Deus, ele prepara a gente para exercer aquilo que ele quer, não é o que a gente quer. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. E nem tudo que a gente... eu sou boa nisso, mas é isso que o Senhor tem para você? Então, a gente sempre tem que consultar primeiro ao Senhor, né? Eu anotei aqui algumas coisas. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo o estudo dessa palavra, é uma frase um ditado que muitos já ouviram falar, é que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é verdade. Por mais que você seja bom naquilo, se Deus não tiver nada para você naquilo, você não vai fluir. Eu, por exemplo, eu achei que eu tinha dificuldade de falar, de comunicação, mas você vê eu aqui falando. Então eu acredito que Deus, ele capacita, né? Desde que nós estejamos com o nosso coração aberto também a deixar Deus, ele nos usar, deixar Deus nos transformar. Amém? E assim, não adianta insistir naquilo que Deus não tem para você. Como eu já falei, você vai tentar com a força do seu braço e não vai conseguir, porque Deus, ele não tem. Então a gente tem que vigiar nisso, né? Temos que sempre buscar a orientação do Senhor, porque ele fala, a gente que não quer ouvir. Às vezes a gente está fazendo algo e Deus, ele não está impedindo daquilo se concretizar e a gente acha que é o inimigo, que é inveja, e às vezes não é. Às vezes Deus, ele não tem aquilo para a gente. Por isso que antes da gente fazer algo, a gente primeiro tem que consultar ao Senhor, esperar com paciência nele, para depois a gente executar, se ele disser o ok para a gente. Porque ele vai falar para a gente. Se é dele ou se não é dele, ele vai nos orientar. Deus, ele jamais vai deixar a gente fazer algo que ele não tem para nós, gente. Você pode ter certeza disso. Se você está fazendo algo que está dando errado, lógico, a gente sabe que o inimigo, ele trabalha nisso, né? Mas se você estiver alinhado com o Senhor, ele vai te direcionar, porque é ele que capacita a gente. Então ele vai direcionar, não é esse o caminho. Então segue por ele. E tudo vai fluir, porque quando tem Deus, tudo flui. Quando não tem Deus, nada flui, gente. Então não adianta insistir naquilo que Deus não tem para as nossas vidas, amém? E assim, se você tem um desejo, um sonho,
Coloca na mão do Senhor, ora ao Senhor. Pai, eu queria tanto poder fazer isso, me mostra como fazer. E assim, tem que ver se é aquilo que Deus tem para você também, né? É como eu falei, nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Nem tudo está alinhado com a vontade de Deus. Amém? E deixa eu ver. Estou nervosa. E assim, a gente também costuma muito diminuirmos, né? Eu não consigo, eu não posso. A gente tem que tirar isso da nossa vida, deletar. A gente pode sim, se Deus ele nos capacita, a gente pode conseguir qualquer coisa, desde que esteja alinhada com a vontade de Deus. Se a gente não estiver alinhado com a vontade de Deus, com o querer de Deus, não adianta, a gente não vai conseguir. Só que a gente tem que parar de se diminuir. Eu não consigo, é muito difícil. A gente faz isso. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Quando a gente foi, acho que vocês, a maioria estava aqui no dia que a gente foi ungido, né? Eu falei, meu Deus, eu estava com dengue, né? Nesse dia, eu estava aqui só pela misericórdia, né? Eu estava muito mal, tive que tomar vários remédios para poder estar aqui. Eu e o Aleandro, né? A gente estava com dengue. E então eu acabei não assimilando o que aconteceu aqui. Depois eu falei, meu Deus, quem sou eu? Será que eu vou conseguir? Porque como vocês ouviram a pregação, não é algo qualquer que a gente recebeu uma unção, a gente recebeu uma responsabilidade, a gente recebeu algo de Deus. A gente foi separado para algo grande para as nossas vidas. E eu realmente eu falei, meu Deus, será que eu estou preparada para isso? Será que eu consigo dar conta disso? Falei, nossa, Senhor, é muita coisa para mim, é muita correria no meu dia a dia, eu fico correndo de um lado para o outro, então será que eu vou conseguir fazer com excelência? Eu quero e desejo, mas será que eu vou conseguir? E aí Deus ele falou comigo em sonhos, né? Ele falou, até anotei aqui, eu sei quem tu és e eu que te capacito. Pronto, eu calei. E assim, eu até falei, nossa, Deus, ele me deu esse sonho. E depois eu fui ver as escalas, né? As escalas, eu estou em todas. Eu falei, meu Deus do céu. Porque é isso, gente, servir ao Senhor é um privilégio. Desde que a gente esteja com o coração aberto. Vamos estar nervosos? Vamos estar. Eu estou nervosa, que eu estou tremendo. Mas assim, só o fato de eu querer estar aqui, levar a palavra para vocês, permitir que o Senhor me use para falar do amor dele, falar dele, meditar na palavra, para mim é um privilégio. Então vocês também têm isso, vocês têm chamado para isso também. Então vamos dar lugar ao Senhor nas nossas vidas, vamos deixar que Ele nos use para alcançar outras vidas. E assim, eu meditando aqui nas palavras, Deus ele pediu para mim separar alguns versículos para vocês. E o primeiro está em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, onde diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Amém? Então é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá sabedoria. Não é nada pela força do nosso braço, é o Senhor que nos dá. Outro é Isaías, capítulo 11, o versículo 2. Diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Você vê que cada vez ele mais nos afirma que é ele, não é nós, é ele que nos dá. Tem um outro também que está em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo é o 14. Vamos lá, minha Bíblia está toda marcada. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu entendo nesse versículo que o que é impossível para nós
Para Deus não é impossível. E se você está alinhada no Espírito Santo, você vai ver que realmente não é impossível. Não há impossível para Deus, porque é Ele que nos capacita. Amém? E o outro é o... Efésios 4, e o versículo é o 11. E eles designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse aqui falou muito comigo, né? Porque eu creio que Deus ele vai capacitar cada um de nós, né? Para estarmos no centro da vontade dele. Então, que venhamos dar lugar ao Senhor nessa noite e volto a lembrar que tudo que formos fazer, a gente venha primeiro consultar ao Senhor. Pai, isso é o que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? Se você recebeu uma promoção no serviço, não se sinta mínimo. Eu não vou conseguir dar conta. Vai sim. Se Deus ele deu, ele vai capacitar. E se ele escolheu, ele sabe. Ele conhece quem nós somos. Ele sabe o nosso potencial. Mesmo que você ache que não tem, Deus ele nos capacita. Amém? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu creio que o Senhor já falou com cada um, né? E primeiramente ele falou comigo. E glória a Deus, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Estou me recuperando ainda, né? Mas estou aqui fazendo a obra do Senhor. Sei que todos nós temos dificuldades naquilo que estamos fazendo, mas quando nós alinhamos tudo com o Senhor, é maravilhoso. E o que nós temos que fazer todos os dias de manhã? Pai, toma esse dia nas tuas mãos. A maioria das minhas orações eu acho que é isso, né? Pai, vai à frente, né? Porque é isso, a gente tem que declarar com a nossa boca. Pai, toma esse dia nas tuas mãos, vai à frente, porque Ele vai nos proteger. E nós não venhamos murmurar. Se o dia foi ruim, se o dia foi cansativo, amém. Glória a Deus, o dia de amanhã vai ser melhor. A gente só não pode murmurar, porque Ele conhece, e assim, muitas as coisas que atrasam a nossa vida é a nossa boca. Quando nós declaramos coisas negativas para nós mesmos estamos restringindo o que Deus tem para nós. É a gente mesmo. Deus ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Mas desde que a gente alinhe a nossa vontade, Deus ele jamais vai deixar a gente fazer o que a gente quer. Não é o que a gente quer, o que Ele quer, é o que Ele tem para nós. Então que venhamos aprender a alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Amém? Então que vocês tenham uma ótima noite. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Ficou nervosa? Ficou, né? Um pouquinho. Então, você já falou tudo. Você falou dos 7 Espíritos de Deus. Bate os 7 Espíritos de Deus. A pessoa que tem os 7 Espíritos de Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então, é assim, todo aquele que foi escolhido por Deus, para nada. Né? Então, a gente não adianta a gente achar que a nossa capacidade é que vai resolver as coisas. Não é, não. O mais miserável que a gente seja, se Deus escolheu, Ele vai suprir. Entendeu? É isso. Então, não adianta ficar contando com estudo, absolutamente nada disso. Ajuda, mas a obra de Deus, quem faz é Ele. Amém. Ele nos usa para fazer a obra. Então, a gente não pode achar que eu fiz, né? Balela. Você está crescendo na carne. Você tem que diminuir, zero espírito, que o Espírito de Deus venha sobre a minha vida. Amém. Amém? Amém. Mas você vai crescer muito ainda. Amém. Né? Varão. Você, seu esposo. Você conhece a história de José? Conhece, né? Então, José, você é o José da sua casa. Sabe o que é o José? É o que prepara todas as coisas. Né? Não foi por acaso que José foi para o Egito.
Que Deus tinha um projeto. Como é que eu vou fazer para tirar aquela família de lá? Vou mandar José para lá. De que maneira? Não sei. Deus lê a Bíblia e você vai saber. Então é assim, Amém. né? Por isso mesmo. A Bíblia tem todos os requisitos que a gente precisa para crescer nessa vida. Todos. Basta que a gente tenha o Espírito de Deus sobre nós e as coisas vão andando de maneira muito veloz. É como o livro de Ezequiel. Quem lê o livro de Ezequiel, capítulo 1, não entende absolutamente nada. Mas se você entrar no Espírito, Deus me ensina. O que é isso? Ele vai te ensinar, eu tenho certeza. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Domingo temos Santa Ceia. E tem um monte, provavelmente, não sei. Mas é um dia preparado por Deus, tá bom? Vai na paz.